Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Um feliz Natal para todos vocês. E eu espero que nessa passagem aí de 24 para 25 você tenha estado com pessoas que você ama, que amam você e que você não tenha esquecido do principal motivo dessa celebração, que é o nascimento do nosso Salvador, do nosso melhor amigo. Obviamente, nós não sabemos o dia certo que Jesus nasceu, isso aí é uma questão de muitos anos no meio cristão, mas o que importa para nós é que um dia, como nós cantamos, o Filho de Deus, ele veio ao mundo por amor a nós. E nesse dia eu quero deixar uma palavra para você. Não sei se você tem uma Bíblia aí por perto, se não tem, quando está assistindo esse vídeo, não tem problema, depois você medita, mas eu quero ler alguns versículos bem conhecidos da gente e falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Então, primeiro eu quero ler com vocês em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando eu estava pensando no que gravar, no que falar, eu estava até na loja e aí me veio duas coisas no coração: propósito e processo. Nós temos ouvido muito sobre isso, né? Tem se falado muito isso no meio evangélico, a questão do nosso processo, questão dos nossos desertos, questão dos nossos propósitos. E quando eu penso na história de Jesus, quando eu fiquei matutando sobre isso ali na loja, eu lembrei de como foi com o Senhor Jesus. Aqui nós vemos que o Verbo estava com Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus. Nós vemos que todas as coisas foram criadas pela palavra do nosso Pai. Jesus estava ali com ele. E aí acontece, né, a criação. E aí o homem e a mulher caem no pecado. É necessário, então, um projeto de salvação. E aí nós não sabemos como tudo aconteceu, mas Jesus decide vir. Jesus, né, toma essa decisão de vir morrer por nós, de vir pagar este preço. Ele deixou, então, toda a sua glória. Ele deixou tudo aquilo que ele tinha de maravilhoso no céu. A Bíblia nos fala, né, sobre isso, né, que ele abriu mão de sua glória por um plano maior. E então ele vem ao mundo e eu fiquei pensando sobre esta questão do processo e do propósito. Jesus, ele sabia qual era o propósito dele em vir à Terra. Ele sabia que ele teria que passar por algumas situações e então ele morreria, pagaria este preço para que hoje nós estivéssemos aqui, né, ouvindo palavras, servindo ao Senhor. E seria muito fácil, ele já sabia o propósito, ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele já sabia o que tinha que acontecer. E seria muito fácil, olha, eu vou lá, pago o preço, morro na cruz, tá tudo certo, volto pra cá, tranquilo, paguei o preço do pecado. E vivo como um homem normal. Mas não. Jesus, ele precisou, Jesus, o nosso exemplo maior, ele precisou passar por um processo para cumprir o seu propósito. Ele precisou passar por todas as etapas da vida humana. Ele precisou ser concebido ali, foi pelo Espírito Santo. Ele precisou nascer por meio de uma mulher. Ele precisou ser amamentado. Ele precisou ser banhado. Ele precisou ser cuidado, né, por homens. Ele precisou estudar, ele precisou trabalhar, ele precisou crescer, ele precisou passar por tentações. A Bíblia nos fala que em tudo ele foi tentado, mas que nele não houve pecado, porque ele precisava deixar para mim e para você um exemplo a ser seguido. Ele precisava deixar para mim e para você um caminho trilhado, nos mostrando: ei, eu passei por isso, eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, mas eu quero te dizer que eu consegui vencer. Ele fala isso. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. O Senhor Jesus, mesmo sabendo do propósito que ele iria cumprir, ele não se esquivou dos processos, mas ele passou por todos. E aqui, o escritor, segundo a João, diz: e este Verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, nele não há
qualquer sinal de mentira, qualquer sinal de fraqueza, de fragilidade. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus ele nasce, ele é o unigênito do Pai, o Filho único. Mas aqui nos versículos antes de João diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, muito menos da vontade do homem, mas de Deus. O que eu quero te dizer com a história de Jesus Cristo é que todos nós fomos criados por Deus para um propósito. O nosso propósito maior, o propósito que é igual para todos nós, é o de adorar a Deus. Todos os dias nós fomos criados para adorar. Mas cada um de nós também tem um propósito individual a ser cumprido. Eu tenho o meu, você tem o seu. Eu não sei qual é o seu, você de repente não sabe qual é o meu propósito individual. Mas o que eu quero deixar para você nesse ano que se encerra, para que você pense em todos os dias, a partir de hoje, para o ano que vai se iniciar e para os dias que seguem ainda de 2022, é que não importa qual seja o seu propósito, mire o seu propósito, mas não se esquive dos seus processos. Eu sei, meus irmãos, na pele, que alguns processos doem demais, que alguns processos são difíceis de passar, que alguns processos nós perguntamos, Senhor, por quê? Assim como o nosso Jesus, já lá no final da sua história, quando ele está ali, já para ser preso, ele fala, Senhor, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que aquele finalzinho do processo seria difícil. Ele clamou a Deus, mas ele disse, mas não faça a minha vontade, que seja cumprida a sua vontade. Então sim, meus irmãos, Deus sabe, Jesus sabe que os processos doem, mas não se esquive dos seus processos. Antes, clame a Ele, peça ajuda a Ele, Ele está pronto a te ouvir. Jesus é o nosso amigo, como eu disse, o nosso Salvador, e Ele sabe o que nós passamos. Nós cantamos também na nossa igreja, não tem um Salvador distante de mim, um intercessor que não possa me ouvir. Se fez carne na terra, maltratado sem revidar, mas para que hoje Ele pudesse clamar e interceder por nós, junto ao Pai. Então, se mire no seu propósito, mas não se esquive dos seus processos. Essa não é uma palavra motivadora, motivacional para você, porque sim, meus queridos, nós passaremos por muitos processos nos dias que seguirão. Mas se nós queremos cumprir o nosso propósito, nós não podemos nos esquivar. E nós temos um bom exemplo, que está na palavra do Senhor, de alguém que poderia ter chegado já como um homem feito, trabalhado ali nos 3 anos para cumprir o seu propósito, mas que veio como um pequeno neném, um recém-nascido, numa simples manjedoura, para dizer para mim e para você que é possível. E eu quero terminar lendo com vocês também um outro texto, bem conhecido. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler alguns poucos versículos lá, e que tudo isso fique gravado no seu coração. Isaías capítulo 9, versículo 1 diz assim: mas para a terra que estava aflita, a terra que estava aflita não continuará na escuridão. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui o profeta começa escrevendo, mas para aqueles que estavam
em grandes trevas, o povo que estava ali no vale da morte, resplandeceu-lhes uma luz. Não importa qual que é o processo que nós iremos passar nos próximos dias e no próximo ano. O que eu quero que fique gravado no meu coração e no seu coração é que para nós já nasceu uma luz no meio da escuridão. E o seu nome é Jesus. O seu nome é nosso Salvador. E Ele é maravilhoso. Não importa o que vai acontecer, eu quero te dizer que o nosso Jesus, Ele é um Deus maravilhoso. Mesmo nos dias sombrios, escuros, difíceis, nos dias feios, saiba que Jesus, Ele é maravilhoso. Mas Ele não é somente isso, Ele também é o nosso conselheiro. Se você estiver passando por dificuldades, precisando de uma palavra, de um apoio, de um conselho, saiba que este menino que nasceu, Ele é o seu maior conselheiro e Ele sempre vai ter uma palavra para você. Mas além disso, Ele também é Deus forte. Nos seus dias de fraqueza, de ansiedade, de tristeza, naqueles dias que você não sabe como fazer, como vai dar conta, saiba que aquele menino também é o Deus forte que segura pela sua mão. E além disso, sabe o que Ele é? Ele é o Pai da eternidade. Ele não se resume a um dia. Ele não se resume ao tempo do relógio. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Porque Ele é o Pai da eternidade. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não viu. Ele sabe, Ele pode todas as coisas. Ele é Deus forte e Ele é o Pai da eternidade. E por último, o profeta finaliza dizendo, e Ele é o príncipe da paz. Se nos seus dias, meus irmãos, você tem passado por dificuldades, eu quero te dizer que Jesus é a paz que você precisa para todos os seus dias. Não importa talvez quantas lágrimas você derramou neste ano que está se findando. Não importa de repente quantas lágrimas ou quantas situações nós passaremos em 2023, no finalzinho de 2022. Ele é o príncipe da paz e Ele é a paz que nós precisamos. Então, de todo o meu coração, eu quero que essa mensagem fique gravada no seu coração. Ela vai estar aqui nas nossas redes sociais e, se preciso for, que você volte nela para ouvir tudo isso. Se você puder, compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que precisam ouvi-la. O Verbo se fez carne, habitou entre nós como um bebê, numa simples manjedoura, porque Ele queria cumprir o propósito, mas Ele entendeu que Ele precisava também passar por um processo. Nós vamos cumprir todos os dias o nosso propósito ou os nossos propósitos, por que não? Mas nós não vamos abrir mão, nós não vamos nos esquivar dos nossos processos. E vamos nos lembrar que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. E Ele é muito mais, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Eu quero terminar com uma parte do louvor que nós cantamos no nosso culto. Jesus, Jesus, em outro chão afundarei. Jesus, somente em Jesus, em outro chão afundarei. Só Cristo é rocha eterna, eu sei, em outro chão afundarei, em outro chão afundarei. Que Deus te abençoe, que você continue tendo um Feliz Natal com Jesus no seu coração, que os dias que seguem, o ano que vem, sejam dias e um ano abençoado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Cumpra o seu propósito, mas não se esquive dos processos, assim como o nosso Jesus fez por amor a mim e por amor a você. Que Deus te abençoe.